Tem gente que acha que história de lobisomem é história de carochinha. História de lobisomem é história de gente que não tem o que fazer. Ou talvez história de lobisomem seja apenas histórias para se contar no cinema, né? Mas aqui em Recife já houve uma história de lobisomem que ficou muito popularizada no início do século passado, no início do século XX. E é uma história de um lobisomem que supostamente era um morador lá do Poço da Panela, lá perto de Casa Forte. O Poço da Panela, eu vou mostrar para você. Você vai conhecer se você não conhece. Se você não é daqui de Recife, você vai conhecer que bairro é esse. Inclusive é um bairro muito bonito, muito elegante, mas não foi sempre assim, tá? Poço da Panela era um bairro de gente humilde. E a gente vai contar toda essa história contextualizando para você. Lá existia um lobisomem que atacou uma menina de 13 anos de idade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você se interessa por histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, se você gosta de saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco e, consequentemente, mais mal assombrados de Recife, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? Hoje a gente vai contar, como eu já disse, a história de um lobisomem que aterrorizou em determinado momento, no início do século passado, os moradores de um bairro chamado Poço da Panela, né? E ele teria atacado uma menina que ficou conhecida como Josefina Minha Fé. Inclusive, há um tempo atrás eu lancei um vídeo, eu comentei sobre isso rapidamente, mas eu até falei que eu não tinha trazido um vídeo ainda para falar sobre essa história do lobisomem do Poço da Panela, que também é conhecido por muitas pessoas como o lobisomem doutor, tá? E a gente vai explicar o porquê que é o lobisomem doutor, ok? Então, essa história teria acontecido ali no Poço da Panela, que, diga-se de passagem, era um lugar de gente humilde. Hoje, se você for lá, você vai ver, né, que os moradores, né, que residem lá, geralmente são moradores que são pessoas muito abastadas e tal, muito ricas, né? Pessoas que têm posses, mas não foi sempre assim. O fato é que o bairro do Poço da Panela é próximo, muito próximo do Rio Capibaribe, né? E aí o que acontece é que em determinado momento, né, começou a ser popularizada uma história de que o Rio Capibaribe ele teria propriedades medicinais, né? Ele teria inclusive até aquela região ali perto do Poço da Panela, que tem ali, por exemplo, a igreja da Nossa Senhora da Saúde, tá? Aquela área do Rio Capibaribe era uma área onde, se você tivesse, por exemplo, uma enfermidade, né? Se você tivesse uma enfermidade que a medicina não conseguisse descobrir, não conseguisse curar e não houvesse remédio, você tomaria banho, algumas sessões de banho ali no Rio Capibaribe, nas proximidades da igreja da Nossa Senhora da Saúde, e aí você poderia ser curado. Então essa história começou a se popularizar, e aí pessoas que são mais abastadas começaram a se aproximar de lá. Mas esse movimento começa mais ou menos no início do século passado, e aí existia uma menina lá chamada Josefina, né? Eu falei que ela ficou conhecida, né? O apelido dela era Josefina Minha Fé. Você vai entender por quê. Josefina Minha Fé depois que ela foi atacada pelo lobisomem, né? Mas antes era simplesmente Josefina. Era uma menina muito bonita, ela era uma negra, ela morava lá, então existiam vários barracos ali, né, nas margens do rio Capibaribe e tal, e naquelas proximidades. E ali tem a igreja da Nossa Senhora da Saúde, inclusive a mãe dela, né, a mãe dela, dessa Josefina, tinha sido escrava, tá? E aí a mãe dela, inclusive, até era muito preocupada com a questão, por exemplo, como é que eu posso dizer? Era muito preocupada com toda essa questão, por exemplo, do que as pessoas vão falar da minha filha, né? Da imagem da filha dela. Então, a Josefina parecia ser uma menina um pouco atirada, gostava de festas e tal, gostava de pagode, gostava de pastorio, toda aquela história, mas ela era proibida pela mãe. Inclusive, ela gostava de usar vermelho, mas ela não usava vermelho. Essa informação aqui é importante para você, tá? Porque faz parte da história. Ela gostava de usar vermelho, mas ela não usava vermelho, né? Possivelmente ela usava azul, porque ela era a madrinha dela, digamos assim, era Nossa Senhora da Saúde, tá?
Então era a santa protetora dela. A mãe dela era muito católica. E de fato tem uma percepção, né, dos portugueses, né, que chegou aqui no Brasil, possivelmente dos portugueses, de que a cor azul agradaria os santos, tá? A cor azul agradaria os santos. E a cor vermelho, a mãe dela, como era muito católica, por exemplo, assimilava tanto a questão de Exu como a questão, por exemplo, de ser uma mulher da vida. Essa questão de ser uma mulher da vida, de usar vermelho, ainda hoje existe. Existem algumas pessoas, né, que, por exemplo, quando vem uma mulher com batom vermelho, mulheres se sentem desconfortáveis em usar batom vermelho e tal. Vem desse período daí, né? Os portugueses acreditavam que o azul agradava os santos, tá? Inclusive nas embarcações, o azul agradava os santos e você não podia utilizar o vermelho. E aí o vermelho foi assimilado psicologicamente, de uma forma inconsciente, à questão da impureza. E por causa disso, né, tem toda essa questão do batom vermelho. Ainda hoje algumas mulheres são assombradas por essa cor vermelha, mas começa basicamente nesse período daí. Eu estou falando sobre isso porque a Josefina, ela só usava azul. A mãe só fazia ela usar azul, tá? Para agradar justamente a Nossa Senhora da Saúde, que ela dizia que era a santa protetora dela. E aí o que acontece é que a Josefina tinha 13 anos de idade e estava começando a rolar uma história lá pelo Poço da Panela de que existia um lobisomem e que este lobisomem estava atacando principalmente mulheres, né? E era principalmente meninas virgens, mas ele atacava também homens, né? Ele atacava senhores, ele atacava meninos e tal. Mas esse lobisomem, por exemplo, ele estaria saindo todas as noites de sexta-feira. Né? Não precisava necessariamente ser sexta-feira 13, mas era todas as noites de sexta-feira. Inclusive, anos depois, a Josefina vai dizer que ele tinha uma espécie. Não é esse lobisomem que a gente conhece como, por exemplo, nos filmes, né? Um homem que se transforma em lobo, mas ele tinha determinados aspectos parecidos com um porco também, tá? Isso é muito comum aqui no Brasil. E talvez a gente chame essa criatura, que talvez seja catalogada pela criptozoologia, digamos assim, mas a gente chama essa criatura de lobisomem por uma percepção também etnocêntrica, né? Que veio dos portugueses e tal, da Europa. Mas a questão é basicamente o seguinte: o que foi que aconteceu? Ela. Esse boato estava correndo de que o lobisomem toda sexta-feira estava andando por lá e estava atacando pessoas, mas ela achava que isso era besteira, isso era né, os idosos que estavam comentando, o pessoal que não tinha o que fazer, que estava comentando, talvez fosse história inclusive até para fazer com que as meninas ficassem em casa. E o fato é que ela decidiu sair numa sexta-feira para comprar, se eu não me engano, não era leite. Tinha uma barraca de um português próximo da igreja Nossa Senhora da Saúde, e ela ia comprar leite eu posso estar enganado, mas eu acho que era leite que ela ia comprar. E ela não percebeu que era uma noite de sexta-feira, né? Inclusive, ela não percebeu que era uma noite de sexta-feira de lua cheia. E aí o que acontece é que ela saiu tranquilamente, pouquíssimas pessoas estavam na rua, né? Praticamente ninguém. E ela saiu justamente para comprar esse leite tranquilamente quando ela começa a sentir um cheiro meio estranho, um cheiro fétido, né? Ela começa a sentir um fedor, ela começa a perceber alguma coisa se mexendo no meio da mata. E ela começa nesse momento a ficar assustada. E ela disse que essa coisa chegou até ela e agarrou ela, né? Foi aí que ela deve ter percebido o aspecto parecido com um porco, mas ela disse que cheirava muito mal e tal. E essa criatura começou a atacar ela, começou a arranhar e inclusive arranhar a roupa dela. E ela começou a gritar desesperadamente. Então ela começou a pedir socorro, né, a Josefina. E como ninguém apareceu para pedir socorro, ela começou a pedir socorro à Nossa Senhora da Saúde, que ela chamava de madrinha. Então ela dizia: acuda, minha madrinha, minha madrinha. E isso ela sendo atacada. E aí ela chamava minha madrinha e depois ela começou a chamar minha fé, né? Minha madrinha, minha fé. E por isso, inclusive, que ela ficou conhecida como Josefina Minha Fé depois desse episódio. O que aconteceu foi que algumas pessoas que estavam na barraca do português escutaram esses gritos, foram lá e quando chegaram lá, a criatura correu. Ela estava com as roupas rasgadas, parte das roupas rasgadas, estava
toda arranhada, né? E as pessoas ficaram assustadas com aquele acontecimento, né? O fato é que a Josefina foi salva e a partir desse momento ela ficou conhecida como Josefina Minha Fé, mas a história não termina aí, tá? A história tem uma questão muito macabra, porque o que acontece é que a mãe dela, né, também trabalhava, antes ela era escrava, mas aí escravizada, né, mas aí ela trabalhava de diversas formas. E uma das formas era lavando roupas, né? Naquela região ali tinham dois doutores, que o pessoal chamava de doutores, né? Que eram bacharéis, naquele período eram bacharéis. Então o pessoal chamava de doutor. Um deles, inclusive, era o José Mariano, tá? O José Mariano era abolicionista. A gente já falou sobre o José Mariano aqui, inclusive porque ele foi um deputado federal, ele foi vereador, ele foi um político importante aqui, né? Nasceu em Ribeirão, mas morou ali em Recife, no Poço da Panela, do lado da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Inclusive na frente da casa do José Mariano, né? A antiga casa do José Mariano, tem a estátua dele com um rapaz escravizado que, diga-se de passagem, as pessoas dizem que aquele escravizado lá, aquele negro, a estátua daquele negro, anda rondando pelas noites também no Poço da Panela. O Poço da Panela tem várias histórias de assombrações, tá? Essa é apenas uma delas. Mas eu tô falando isso para você que acompanha o nosso trabalho, você vai ligando as histórias, como essas histórias são próximas. Porque a gente tem 2 vídeos aqui falando sobre essa estátua mal assombrada lá do Poço da Panela. Um deles eu estou contando a história, o outro a gente fez a visita lá na casa, e a visita, na verdade, na estátua, tá? E essa estátua fica de frente da casa do José Mariano, que era casado com a dona Olegarinha, né? E eles dois eram abolicionistas, então eles escondiam muitos escravizados lá. Eles venderam joias para poder pagar cartas de alforrias. Então, inclusive, eles defendiam tanto as pessoas escravizadas, né? Eles ajudavam aos escravizados a fugirem pelo rio Capibaribe para o Ceará, por exemplo, né? Eles iam de barco para o Ceará, porque aqui em Pernambuco foi o último estado, inclusive, a abolir a escravatura. Mas a dona Olegarinha morreu, chegou a falecer, inclusive, de gripe, e os escravizados ficaram tão desesperados que vários deles entraram no rio Capibaribe, mesmo não sabendo nadar, para abreviarem sua própria vida. Isso é uma parte muito triste, né, da história. Mas eu estou falando sobre isso porque o José Mariano, ele era morador de lá e ele era conhecido como um dos doutores, né? Mas existia um outro rapaz que era um doutor também, ou seja, era um bacharel, que ele era racista. Esse cara era racista, então ele não gostava de negros e tal. E a gente sabe que assim, apesar disso, ele era um doutor, então ele era respeitado, né? Ele era um bacharel, então ele era respeitado e tal. E ele tinha uma doença que as pessoas não sabiam exatamente o que era. Mas ele tinha um aspecto um pouco amarelado, né? Ele tinha um aspecto um pouco moribundo, digamos assim. E ele geralmente, o pessoal inclusive diz que ele tomava com muita frequência ferro, né? Porque ele deveria ter alguma carência de ferro. Ele era um camarada que ia para o rio Capibaribe, talvez inclusive, é o que dizem, ele tenha ido morar no Poço da Panela justamente por causa da proximidade com o rio Capibaribe, né? E talvez ele tenha justamente iniciado esse fenômeno, né, de se mudar para lá por causa do rio Capibaribe e tal, e a partir daí começam os bacharéis, os doutores indo para lá. Mas o fato é que logo depois, no máximo uma semana depois da Josefina Minha Fé ser atacada por esse lobisomem misterioso do Poço da Panela, esse doutor ele pediu para a mãe dela lavar umas roupas dele. E aí ela estava lavando as roupas desse bacharel, quando ela acaba encontrando no bolso dele um pedaço azul do vestido da filha dela e ela reconheceu, tá? Então, de certa forma, a mãe da Josefina Minha Fé afirma com veemência, e a Josefina também afirma com veemência, que aquele rapaz era o rapaz que era o lobisomem lá do Poço da Panela. E que essa enfermidade que ele tinha era justamente uma espécie de uma maldição que ele tinha, que ele estava tentando se curar, né, de se transformar, essa maldição que ele tinha de se transformar todas as sextas-feiras em lobisomem, provavelmente por causa de alguma coisa que ele teria feito em vida. O fato é o seguinte, é que o que dizem é que esse rapaz, misteriosamente depois desse episódio, ele desapareceu, nunca mais foi visto por lá, e a Josefina Minha Fé ficou conhecida como Josefina Minha Fé justamente porque foi a forma como ela gritou
né, para pedir socorro. Inclusive essa história tem no livro Assombrações do Recife Velho, né, do Gilberto Freire. Você pode ler essa história lá. A história chama-se justamente Um Lobisomem Doutor. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita nessa história ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com tua opinião aqui abaixo e eu espero que um lobisomem ou uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite. Caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.